Há um erro básico no dimensionamento das bases dos bowls, que a gente aqui no Brasil denomina como espigas, quando a gente está torneando peças perpendiculares ao eixo do torno. A dimensão que a gente deve usar é a dimensão máxima da placa, nunca menos que isso. E eu vou demonstrar para vocês por que as espigas estão quebrando, as peças estão rompendo nas bases dos bowls, na maioria dos torneiros no mundo inteiro. Quando eu iniciei na tornearia, eu comecei a dimensionar as bases dos meus bowls, as chamadas espigas, com a menor dimensão da placa, que era a informação que eu tinha de internet, das pessoas que trabalham com isso. E começou a romper as minhas espigas, minhas peças começaram a romper na base dos bowls. E eu sou engenheiro, comecei então a pensar o que estava acontecendo. E fui para o dimensionamento das tensões na torção, o cisalhamento na torção. Então, como esse é um cilindro, e o cisalhamento da torção, o momento de inércia da torção é 1/32 de πd4, quer dizer, função do diâmetro da quarta potência. E significa o quê? Significa que se a gente aumentar o diâmetro da espiga, na verdade pode ser de madeira, pode ser de qualquer outro material, a resistência ao cisalhamento é proporcional à quarta potência do diâmetro. O diâmetro é elevado à quarta potência. Então eu comecei a fazer as minhas espigas no diâmetro máximo da minha placa e não no diâmetro mínimo da minha placa. Então a minha placa tinha por volta de 15 centímetros de diâmetro máximo, e eu estava fazendo no diâmetro mínimo por volta de 11 centímetros. Estava rompendo com os 11 centímetros. E a partir daí nenhuma espiga minha rompeu. Já tem por volta de 6 anos. E eu tenho visto continuamente as pessoas perdendo peças nas bases dos bowls por dimensão. Então é usar o máximo que pode. Eu dou um exemplo básico disso, é que quando você faz uma espiga com um diâmetro, você faz uma base do bowl com um diâmetro de 5 centímetros, ele tem um momento de inércia de 61. Quando você faz com 15, ele tem um momento de inércia de 4.900, quer dizer, é 81 vezes maior. Eu tripliquei o diâmetro e ele aumentou 81 vezes. Então eu preciso de trabalhar com a espiga, com a base do bowl, o diâmetro máximo da minha placa, nunca o diâmetro mínimo da placa. Que é espiga. É esse dispositivo aqui atrás da peça, que é um cilindro de madeira com a aba dele inclinada, tá? Para poder essa placa aqui encaixar nessa aba. E isso aqui, quando eu comprei a placa, comecei a fazer isso aqui no menor diâmetro da placa. Por quê? Porque a internet, gente que influência, começou a me influenciar a fazer no menor diâmetro. Então, a minha placa tem um diâmetro mínimo de 110 milímetros, eu fazia de 115, 120 milímetros, 12 centímetros, e começou a romper as minhas peças. Isso aqui começou a se cisalhar no eixo. E eu gostaria de mostrar para vocês por quê. Aí eu montei essa espiga aqui no maior diâmetro, eu saí fora do convencional e passei para o menor diâmetro. Você passa para mim, por favor, filho, por quê? Eu vou mostrar para vocês as rupturas das espigas com diâmetro menor. Isso é importante, porque se você fizer uma espiga por baixo, você vai correr o risco de ela romper. E quando você tem uma peça dessa que ela rompe, às vezes você está com a peça quase acabada, já prontinha, já finalizada, já organizada, ela rompe. Olha lá, pode falar. Ela cisalhou aqui na cisalhou na espiga lá. Para um pouquinho, por favor. Então a espiga é essa madeirinha que fica dentro da placa. Vocês viram que a madeira está assim, ó, inclinada? Significa que eu estou torneando
com o eixo perpendicular ao eixo do ar, madeira com a fibra perpendicular ao eixo do todo. E é o sentido da fraqueza da madeira. Quanto mais eu aproximo daquele plano das fibras da madeira, menos resistente a madeira. Então, se você usar uma banha ali mais resistente, se você usar uma formol menos resistente, é a melhor maneira de cortar uma madeira. Tá? Segue, por favor, filho. E aí, eu sou engenheiro e eu fui para o estudo da engenharia. É o seguinte, quando você tem um cilindro, isso aqui é aproximadamente um cilindro, você gira, você está girando aqui, deu um tranco, você cria uma torção. E tem um elemento dos materiais intrínseco aos cilindros, que é o momento de inércia do cilindro. O cilindro é proporcional ao diâmetro, a quarta potência, a quarta potência. Significa o quê? Significa que se eu tiver uma espiga de 5 centímetros, uma espiga de 15 centímetros, a espiga de 15 centímetros ela é 81 vezes mais resistente que a espiga de 5. Então não rompe nessa via, ela rompe no cisalhamento da torção. E isso que é importante. Muita gente vai, dimensionar uma espiga menor, vai para a espiga maior. E esse momento de inércia, a torção de todos os materiais, pode ser de aço, pode ser de madeira, depende apenas da resistência intrínseca de cada material ao cisalhamento. No caso da madeira, se você fizer uma espiga daquele tamanho, vai ter a mesma força que ele aguenta, a mesma tensão de cisalhamento que ele aguenta nos dois casos. Então, ou eu digo fazer a maior espiga, igual eu fiz nessa aqui. Essa espiga aqui está no molde de ângulo da minha placa. E aí eu parei de perder as minhas peças. Nunca mais eu perdi uma peça, nunca mais ela rompeu. Tá?